Os glicocorticoides. Ok. Então, os glicocorticoides são, então, os anti-inflamatórios esteroidais, né, que são responsáveis pela modulação da via hormonal. Então, eles atuam de um mecanismo um pouco diferente dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre essa questão dos hormônios, né? Para a gente poder fazer esse link com o mecanismo de ação dos corticoides. Então, nessa aula aqui, a gente mostra algumas coisinhas. Por exemplo, essa definição: os hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, que podem ser os naturais ou os semissintéticos, né, são classificados como fármacos corticosteroides, né? Então, os naturais são esses produzidos pelo nosso organismo, e os semissintéticos são esses análogos estruturais desses naturais. Pronto, isso é o óbvio, né? Na aplicação clínica, nós temos nas terapias de reposição hormonal, na necessidade da imunossupressão, principalmente em pacientes transplantados, na ação anti-inflamatória, que é o nosso tópico essencial aqui, né? Então, lembrando um pouquinho dos hormônios, né? A ação deles pela via hipotalâmica e da via da hipófise anterior, cada hormônio dessa hipófise anterior, ele vem sofrendo um processo de regulação por um fator de liberação específico, né? A gente lembra disso. Cada hormônio tem o seu antecessor. O controle dessa liberação a partir desses fatores é realizada por aquele mecanismo de retroalimentação que vocês também devem lembrar, que é um mecanismo bem interessante, retroalimentação positiva ou negativa. E esse fator importante da liberação desses fatores de regulação é mediado pela corticotropina, né, o ACTH, que é secretado tanto pela hipófise anterior e que vai regular a liberação dos glicocorticoides pela córtex da suprarrenal. Vejam só que esse detalhe importante da corticotropina na regulação dos corticoides endógenos, os naturais, os que são produzidos pelo nosso organismo. Quando a gente começa a falar dos corticoides semissintéticos, né, os exógenos, os que vêm de fora para dentro, eles vão sim afetar em algum grau nessa liberação de corticotropina que regula os corticoides endógenos. Então, você já começa a imaginar que daqui a pouco, quando eu começar a fazer o tratamento com corticoide exógeno, com a medicação, né, prescrita e aplicada ao paciente, principalmente de uma maneira mais crônica, eu vou afetar essa função da corticotropina. Afetando corticotropina, a liberação desses fatores de liberação dos hormônios também vai ser afetada. E isso vai sofrer um processo negativo, né? Então, nós temos aqui essa resposta, né, pela via do hipotálamo, né, ativando a hipófise anterior, liberando corticotropina, que quando ativada, né, libera também a ativação dos fatores de regulação dos demais hormônios, né? À medida que essa corticotropina está aumentada, né, nós temos uma regulação para o hipotálamo, denunciando a concentração de corticotropina liberada. Isso nós temos, que é o que chama de alça curta da retroalimentação. E nesse caso específico, na retroalimentação negativa, porque essa comunicação indica ao hipotálamo a concentração excessiva de corticotropina, aumentando os excessos, né, da liberação de hormônio. Isso é importante porque a gente não pode estar todo o tempo com os níveis hormonais lá em cima, senão mexe com todo o nosso organismo, e nós conhecemos um pouquinho sobre isso também, né? Vocês já devem ter visto. Então, nós temos essa alça curta da retroalimentação, mas também nós temos a alça longa de retroalimentação negativa, que é a via mais secundária, principalmente pela presença de fármacos exógenos, como os glicocorticoides ou os mineralocorticoides. Essencialmente os glicocorticoides, que é o nosso tópico
da nossa aula, né? Tanto os exógenos quanto os endógenos, quanto os exógenos, né? Aqui ele bota até como exemplo a prednisolona, atuam inibindo essa atividade hipotalâmica para a liberação da corticotropina. Claro que quando eu faço essa ativação da retroalimentação negativa, eu vou continuar com essa manutenção de glicocorticoide aqui, sistêmico, para que os demais sistemas que precisam de função hormonal continuem funcionando. Isso é importante a gente trabalhar com glicocorticoide e pensar que a gente não está tratando só uma coisa, a gente está mexendo com vários outros sistemas que dependem de regulação hormonal. Então, as ações periféricas, metabólicas, anti-inflamatórias, imunossupressoras, são mediadas por esse grupo farmacológico, que é dos glicocorticoides, tanto exógenos quanto endógenos. A corticotropina, ela estimula a síntese da liberação dos glicocorticoides. Aqui vai dar um exemplo do principal glicocorticoide endógeno, que é a hidrocortisona. A partir do conhecimento da hidrocortisona, gente, foi que vieram os corticoides exógenos, né? Prednisona, metilprednisona, prednisolona. A prednisolona, inclusive, foram muito usadas agora nessa terapia do COVID, né? Por conta do processo inflamatório gerado no COVID e que não estava sendo bem regulado com os outros fármacos, né? E que os glicocorticoides começaram a dar uma boa resposta, diminuindo a velocidade com que eles causavam dano nos alvéolos pulmonares e também nos tecidos adjacentes e de forma mais sistêmica, né? Que nós percebemos muitos eventos sistêmicos em pacientes, principalmente aqueles que ficaram com mais tempo de internação, na via renal, na via cardiovascular, mas aí é outra historinha que a gente conta depois, né? Então, essa corticotropina vai estimular a liberação de glicocorticoide, né, lá pela via da córtex suprarrenal. Esse fator de liberação da corticotropina, o CRF, regula a liberação dela, que vai regular os fatores neurais e pelos mecanismos de retroalimentação negativa dos glicocorticoides plasmáticos, aqueles que estão circulantes. Lembrem que isso aqui está relacionado com os glicocorticoides endógenos, aquele que o nosso próprio corpo produz. Nosso corpo produz os seus próprios medicamentos, né? Então, a liberação de mineralocorticoides, como a aldosterona, ela é controlada pelo sistema da renina-angiotensina, que aí vem em cima de um outro mecanismo de ação. Mineralocorticoide também apresenta propriedade anti-inflamatória, mas esses também estão ligados com o mecanismo de imunossupressão, né? E aí, quais são as ações dos glicocorticoides? Isso aqui é muito legal vocês anotarem aí, viu? Essas ações, elas podem ser as ações metabólicas sobre os carboidratos, vai acarretar numa diminuição da captação desses carboidratos e da utilização da glicose circulante, aumentando também a gliconeogênese. Esse fator de ação direto nos carboidratos provoca uma hiperglicemia. Então, atenção quando você estiver cuidando de paciente diabético e estiver usando o glicocorticoide. Ou paciente que tenha propensão ao desenvolvimento da diabetes, né? Que a gente já tem que fazer esse acompanhamento, esse controle. Esse sobre carboidratos, né? Sobre as proteínas, nós temos o aumento do catabolismo, diminuindo o anabolismo proteico. Então, vai haver um consumo, né, muito intenso da via das proteínas. E sobre os lipídios, nós temos um efeito permissivo, né, entre os hormônios lipídicos e a redistribuição de gordura, né? Nós temos, em alguns pontos, um gasto, uma quebra lipídica importante, e em outros, um depósito de gordura, né, bem marcante. Essa síndrome de Cushing, que eu vou mostrar depois para vocês algumas fotos, né, ela tem como característica o abalamento abdominal, a gordura abdominal é bem marcante, relacionada com o uso de glicocorticoide de forma sistêmica e prolongada. E o afinamento dos membros inferiores. As pernas vão ficando finas,
né? Sem muita distribuição de gorduras e de massa muscular, mas a área abdominal ela vai ficando mais distendida. Essas são as ações metabólicas. As ações regulatórias, né? Elas vão em cima da resposta hipotalâmica e hipofisária, como eu já tinha mencionado para vocês. Como eu tenho aumento de glicocorticoide sistêmico, nós vamos ter uma ação de retroalimentação negativa, que vai resultar nessa diminuição da liberação dos glicocorticoides endógenos. Então, em determinado momento da terapia com glicocorticoides exógenos, nós temos um bloqueio total da liberação dos glicocorticoides endógenos. Anotem isso aqui, porque vai ser importante, que eu vou perguntar para vocês depois sobre o desmame dos glicocorticoides. Nos eventos vasculares, na vascularização reduzida, diminuição da exsudação de líquidos, que é um marcante desses glicocorticoides, né, a gente começa a perceber alguns problemas relacionados também com pressão arterial, com a questão de coagulação sanguínea também. Nos eventos celulares, nós vamos ter nas áreas da inflamação aguda, que é o que a gente espera, né, acontecer, porque a gente está usando glicocorticoide, estou pensando em inflamação, né? A diminuição desse influxo, dessa área de mediação, do influxo dos mediadores pró-inflamatórios e também da atividade leucocitária, vai cair. No processo crônico inflamatório, as ações são muito potencializadas dos glicocorticoides, diminuindo a atividade das células mononucleares, da proliferação dos vasos sanguíneos, a angiogênese, diminuição da fibrose de uma maneira muito intensa e prolongada. Isso ajuda muito em alguns processos mais graves. E lá nas áreas dos linfóides, né, eu vou ter a diminuição total da expansão das células T e beta e a ação diminuída das células T secretoras das citocinas pró-inflamatórias. Então, é uma resposta, um evento anti-inflamatório muito mais amplo do que dos anti-inflamatórios não esteroidais. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso. As ações dos glicocorticoides na resposta anti-inflamatória é muito mais ampla. Ela atinge muito mais mecanismos que estão envolvidos de maneira direta ou de maneira indireta no processo inflamatório. Nos mediadores inflamatórios, então, de forma direta, né? Diminui a produção e ação das citocinas, como as interleucinas, TNF-alfa, os fatores GM, diminui a produção dos eucosanoides, prostaglandinas, bradicininas, diminuição da produção da IgG, bem característica da resposta inflamatória, diminuição dos componentes do sistema complemento do sangue, né? E como ação mais global, diminuição do processo inflamatório crônico, diminuição também das reações autoimunes. Agora, um detalhe nesse ponto aqui, que eu tenho uma diminuição da resposta de cicatrização. Lembra que eu mencionei ainda há pouquinho lá sobre isso, com a ação dos vasos, que é diminuída, né? Então, nós vamos ter uma deteriorização do processo cicatrizacional, com o uso crônico de glicocorticoide. Muito parecido, inclusive, com o que a gente vê no paciente diabético. E também a deteriorização dessa cicatrização com a diminuição dos aspectos protetores da resposta inflamatória. Então, o glicocorticoide é muito amplo, muito intenso, mas o uso dele contínuo e prolongado traz algum nível de risco que precisa ser muito bem avaliado. Risco-benefício nessa terapia prolongada com glicocorticoide. Né? O glicocorticoide, ele tem um receptor específico, tá, na via celular, se liga a esses receptores e a partir dessa ação ele provoca respostas, tanto na síntese, né, proteica, aumentando ou diminuindo essa síntese. São alguns aspectos interessantes quanto à ação dos glicocorticoides. Tudo bem? Vocês estão aí, gente?
Sim, professora. Ah, tá, né? Vocês me deixam sozinha, de vez em quando eu fico perdida. Não sei se estão comigo. Uma coisa que eu acho muito... Professora, no caso, o glicocorticoide ele atravessa a membrana plasmática e atravessa a membrana nuclear. Interage lá dentro, aí Exatamente. ele faz todo o caminho, o percurso de volta, a resposta dele, síntese proteica pelos ribossomos e tudo mais, pelo retículo. Isso. Ele tem, esse Entendi. mecanismo dele é muito mais amplo, muito mais profundo. Uma coisa que a gente observa, por exemplo, das respostas terapêuticas dos glicocorticoides, é que eles são capazes de iniciar um grau de resposta anti-inflamatória de uma maneira um pouco mais lenta que os anti-inflamatórios não esteroidais. Dependendo da dose também aplicada e do glicocorticoide, nós temos alguns eventos agudos em que o glicocorticoide ele é mais potencial. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da dexametasona, né, usada em crises agudas alérgicas, que ela tem uma resposta de recuperação importante, mas ela não pode ser usada na terapia contínua, por conta da agressividade dessas ações celulares que ela produz. Então, faz uma dose de ataque e depois já modifica, por exemplo, para prednisona, para prednisolona, que já são fármacos que trazem, né, uma segurança mais terapêutica para manter, para essa manutenção da terapia desses pacientes. É muito, muito legal quando a gente pensa nessas ações de forma mais ampla, né? Crises, por exemplo, alérgicas, né? Essas ações dos glicocorticoides também são fantásticas, né? Fazendo uma... Professora, e no caso, uma dose de dexametasona, por exemplo, ela. Porque eu já mediquei meu pai com dexametasona quando ele teve o Covid no primeiro pico. Uhum, E ele se curou, tudo bem. Agora ele pegou de novo no segundo pico e deram para ele ontem no Hospital Rio Negro uma uhum, dose de ataque com dexametasona. Só que eu fico pensando em relação ao metabolismo dele, porque, por exemplo, ele estava com uma febre que não passava. E eu caí no erro de substituir a dipirona pelo paracetamol, e o paracetamol não fez efeito. Fiquei uhum. pensando no metabolismo do fígado dele. É, precisa verificar outros fatores também, né? A dexametasona, ela não vai competir com o paracetamol, mas a gente precisa verificar em que grau se encontra a condição inflamatória do teu pai, né? Se é a nível bronquiolar ou se tem outros tecidos, né, órgãos, né, que estejam envolvidos também nesse processo de dano, né? Como ele já está fragilizado, porque já recebeu, né, uma dose da ação do vírus, e a gente tem percebido em muitos casos uma, como é que eu posso dizer, uma fragilidade nos pacientes que já tiveram Covid, quando tem uma recidiva, né, segunda, terceira vez que pegam, acabam apresentando uma sensibilidade maior ao dano do vírus, né? A dose de ataque da dexametasona é a dose segura, é o procedimento seguro mesmo. Agora, a manutenção da terapia com glicocorticoide, ela precisa não ser com a Dexa, né? Então, a continuidade com os outros glicocorticoides são importantes. Teu pai é diabético? Não, professor, ele não é diabético e nem hipertenso. Só que a minha maior preocupação é porque, como ele tem problema de coluna, ele já tive vários casos inflamatórios na região da coluna dele e nas adjacências, nos membros inferiores, superiores. Ele fica bem inchado. Ele fica inchado, né? Esse é um problema sério que os glicocorticoides provocam, essa formação do edema. Então, muito provavelmente tem que ficar atento a essa condição pré-existente já dele, porque ele provavelmente vai voltar a sentir muita dor nesse local depois que ele sair, né? Aí precisa verificar um outro grupo farmacêutico, né, para o controle da inflamação ou da dor, se for o caso só, né, para dar qualidade, né, dar qualidade de vida para ele, que são condições bem específicas, né.
Mas para esse caso do processo inflamatório do COVID, o que a gente tem realmente visto como eficaz é essa ação terapêutica efetiva nesse processo inflamatório que o COVID está provocando. Como a gente tem mencionado, né? Nós nunca vimos um vírus se comportar de uma maneira tão agressiva e tão rápida nessa nossa geração, né? Como o SARS-CoV. E esse processo inflamatório, que inicialmente ele não manifestava, ele tem se manifestado de uma maneira muito intensa. Claro que agora a equipe médica já consegue atenuar a velocidade de progressão, né? Isso é um fator que a gente já fica um pouco mais seguro em relação a essa terapia. Mas é muito importante esse acompanhamento no pós-hospitalar, né? De maneira mais específica mesmo. Porque a gente fica muito, muito preocupada com esses desdobramentos nos outros órgãos e a questão do uso dos anti-inflamatórios, no caso dos glicocorticoides. Normalmente, o paciente tem ficado pouco tempo internado, né? Nós temos alguns casos, né, de pacientes que passaram mais de 2 semanas internados, tivemos casos de pacientes de 2, 3 meses, mas foram pacientes que foram complicadores, né? Começaram a desenvolver distúrbio na função renal e bloqueio dessa resposta renal de filtração, e aí é um outro problema sério, porque a gente sabe que os rins são um dos principais mecanismos de excreção dos metabólitos desses fármacos. Olha só o negócio desdobrando e ficando mais complicado, né? Então, olhar esses fatores é importante. Mas a Dexa realmente tem sido uma das substâncias que tem resgatado esses pacientes. A gente precisa aprofundar um pouco mais, sabe? Para compreender. Mas acho muito bom você querer reconhecer isso e acompanhar seu pai nesse processo. Ele está internado há quantos dias já? Graças a ele ele não tá internado, graças a Deus. Ele, pelo que tudo indica, ele perdeu 20% do pulmão dele, só que a infecção, a fase aguda já passou, e agora ele tá no pós. Ele tá no Aham, pós. Só que ele tava com uma infecção não especificada nas vias aéreas. Ele reclamava que quando ele respirava, ele não sentia o ar passando pela faringe, pela região do tronco pulmonar. E ele reclamava muito, porque por mais que a saturação dele desse 95, 94, 96, ele dizia que respirava com muita dificuldade por causa disso, que sentia que puxava muito ar e o ar não chegava. aham. Fazendo mais força muscular, né? Para poder Isso ter um mesmo. aporte. Mas ele ficou com corticoide? Continuou prednisona, Ele prednisolona? tomou, ele, ele ficou com, ele prednisona, só que ele já tinha tomado 5 dias a partir de sábado. Foi quando ele fez o PCR e deu positivo o PCR dele. Sábado Aham, passado. Tomou perfeito. 5 dias, acabou na quinta-feira, né? Tomou, Quinta-feira. Eu tomou deixei 5 desde a miligramas quinta-feira ou sem dar 20? pra ele. A de Aí 5 ou desde de a... Desculpa, A professora, de te 5 interrompi, sério. miligramas, a de 5 miligramas ou a de 20 miligramas que ele tomou? 20 miligramas. Das Isso. 2 vezes estão passando pra ele agora. 20... E agora ele foi domingo no Hospital Rio Negro. Eu tava com medo dele ter uma complicação do tipo dele ter um comprometimento pulmonar, ter É, um. Meu Deus, eu esqueci agora. Ter uma trombose, uma Uhum. embolia. Embolia. Isso. E, e bom, ele tava com os lábios ficando roxos, tava com mancha no corpo, ele tava com o pé ficando inchado, e eu comecei a entrar em desespero porque eu sabia que podia Uhum. acontecer o pior, e levei ele pro Hospital Rio Negro, né? E passei o dia todo com ele lá, tava quase entrando pela madrugada. E entraram com esse tratamento, deram uma dose de ataque com dexametasona, ele se sentiu muito melhor, e agora Isso. tá acompanhando de novo com a prednisona. Só que eu fico pensando nisso, né? Porque vão ser 10 dias contínuos, e mais a dexametasona, e mais
a prednisona de corticóide no corpo dele, ele já é obeso, e o metabolismo dele não é muito bom, o metabolismo do fígado, ele tem gordura no fígado. Nessa situação, Kevin, é o risco-benefício, né? É a manutenção mesmo, para esse caso, como você está mostrando, que ele está com baixa viabilidade pulmonar, já mostrando algumas respostas na vascularização, esses pontos arroxeados pelo corpo dele, já é um fator que a gente também fica preocupado, né? Provavelmente com extremidades frias, né? Muito comum os pés ficarem frios, as mãos, a ponta dos dedos ficarem frias. É um reflexo desse retorno venoso já está comprometido. Então, o uso do corticoide realmente é necessário. Eu já estava imaginando que eles tivessem retornado mesmo com o corticoide. Nós temos alguns casos de pacientes que têm usado até 20 dias o corticoide. Na terapia tradicional, num processo inflamatório mais, como eu posso dizer, mais brando, a terapia indica no máximo 10 dias de corticoide, né? Com 5 dias a gente tem uma evolução muito positiva, já pode fazer a retirada com segurança, de uma maneira muito tranquila. Mas nesse caso, o uso do corticoide é importante demais. A ação, por exemplo, do corticoide nos eosinófilos lá pulmonares é muito importante, porque ele vai diminuir essa resposta dos eosinófilos e facilitar resposta pulmonar. Agora, repouso, né? Muita água para ele, tentar elevar as pernas o máximo que ele puder, e, se possível, né? Pela manhã, se estiver dando um solzinho logo cedo, deixar ele ficar um pouquinho exposto ao sol também, porque a vitamina D tem trazido algumas respostas, né, associativas. A gente já viu alguns artigos trazendo isso. Se ele consegue se levantar, caminhar e pegar um solzinho da manhã, aquele logo cedo, 7, 8 horas da manhã, era interessante também fazer isso. Tá? Mas um outro corticóide se costuma usar, e é usado muito, por exemplo, no tratamento do paciente com asma, né? Que é a budesonida, que ela é apresentada até naquelas bisnagas, né, de jato, né, que facilita também muito o processo inflamatório. Mas como ele já está fazendo do uso oral, né, que é sistêmico, então provavelmente ele já vai se beneficiar disso. É ficar atento, né? Talvez esse tempo que ele use não vai favorecer essa questão da obesidade dele, os depósitos, né, de tecido gorduroso aumentado, penso eu que é um tempo que não vai ser tão refletido pelo que ele já é, né? Mas a melhora terapêutica dessa resposta inflamatória que está ocasionando esse dano muscular nos alvéolos vai ser muito mais positiva para ele, né? Então, é ficar atento a isso e verificar o que está acontecendo para ele estar retornando, né? De repente, abre as janelas do quarto, faz um arejamento para uma modificação do ar ambiente. Às vezes a gente não percebe isso, fica com o quarto fechado o tempo inteiro. Então, esse tempinho que ele estiver lá fora tomando um solzinho, deixa as portas abertas, janelas abertas, né? Troca as roupas de cama para facilitar isso, né? Às vezes a gente não percebe algumas coisinhas que podem facilitar a vida para o paciente. Fora isso, ele está tomando mais alguma coisa? Eu estava dando nimesulida e um protetor gástrico, um imunossupressor, que é uma pantoprazol. O pantoprazol, isso. Isso. Ajuda, porque E a amoxicilina. E a amoxicilina com clavulanato. Tinha esquecido. Ainda vai terminar esse ainda que ele tá tomando. Amoxicilina com clavulanato, de 875. Que ele iniciou quando? Semana passada? Ele iniciou no sábado. Não, foi terça-feira. Terça-feira, desculpa. Já foi tanto no médico que eu até perdi a cronologia. E aí ele tava tomando qual era? Tava tomando... Ele começou a prednisona ele no tava sábado. tomando levofloxacino. Aí, quando ele voltou na terça com o resultado do exame positivo, aí trocaram para amoxicilina com clavulanato.
O levofloxacino, ele não tem um potencial antibiótico tão grande quanto a amoxicilina, né? Então, provavelmente ele está com infecção bacteriana, deve ter saído alguma coisa nesse sentido nos exames, né? Para estar. Era uma infecção não especificada que deu nas vias aéreas superiores dele. O pulmão estava com 20% de comprometimento e as inflamações características do Covid pareciam que já estavam regredindo na periferia, nas extremidades, tanto no raio-x quanto na tomografia. Só que a minha maior preocupação era justamente essa infecção desconhecida nas vias aéreas. Ele está na terapia certinha, viu, Kevin? É continuar e faz essa observação, tenta acompanhar, verifica essa temperatura nas extremidades dele, mantém aquecida. Se for o caso, bota uma meinha no pé dele, né? Bota um pouquinho para cima. Eu sei que é um momento que a gente fica angustiado, né? A gente vê as coisas acontecendo, a gente fica angustiado, às vezes a gente deixa de ser mais profissional e mais filho, né? Nessa hora. Mas tenta ir fazendo isso e acompanhando essa evolução. Eu acho pouco provável que esses efeitos colaterais que a gente está mencionando aqui na aula, dos glicocorticoides, vão afetar de uma maneira muito incisiva a ele neste momento. O risco-benefício vale muito mais a pena o benefício nesse momento do que os prováveis riscos que possam acontecer. Então, a terapia está correta, né? O corticoide aí é essencial para essa recuperação da resposta pulmonar dele, e o antibiótico por conta dessa ação bacteriana, né? Espero que a amoxicilina aí seja capaz de inibir, se não conseguiu fazer uma identificação do agente, né? A gente às vezes fica nessa dúvida, né? Será que é um gram positivo? Será que é um gram negativo? E ela vai atuar? Mas vamos ficar assim na torcida mesmo. Esse é um fator importante. Um detalhe legal nesse mecanismo dos glicocorticoides, né, voltando aqui para a aula, a gente fica angustiado mesmo, né, é o controle nessa velocidade da síntese proteica, que ele já é capaz de fazer, já nessa ligação do corticoide com o seu receptor específico, né? Ele é capaz de fazer uma modificação mais específica, e à medida que a gente aumenta a concentração da exposição do glicocorticoide no paciente, por isso aquelas doses de ataque são importantes demais, né? A gente consegue uma inibição mais instantânea na liberação da corticotropina, né? E aí fica por conta mesmo do corticoide exógeno que está sendo administrado, e essas reações com as proteínas receptoras, né? Esse lugar de locação lá no citoplasma, ele se torna cada vez mais sensível em vários lugares. Lá no núcleo celular, ele tem essa ligação direta com a cromatina. Essa ligação com a cromatina, ela potencializa ainda mais essa regulação dos corticoides. E aí ele costuma chamar de regulação da transcrição gênica celular pelo corticoide. O uso contínuo, aí a gente fica pensando, né, no pai do Kevin, a longo prazo, né, se essa regulação pode afetar alguma coisa. Nesse caso, daqui a pouquinho ele termina o uso do corticoide, com certeza ele já vai apresentar melhoras bem efetivas, o retorno da estimulação da corticotropina dele pela hipófise vai voltar ao seu estágio inicial. E aí a gente não precisa ficar tão preocupado, né, com essas ações. Nessas ações metabólicas, né, na via das proteínas, porque elas são principalmente mediadoras e ativadoras dele, né, nós temos as ações anti-inflamatórias, propriamente ditas, e também algumas ações imunossupressoras importantes. Alguns glicocorticoides têm uma resposta fundamental nas cirurgias de transplantes, porque elas são capazes de diminuir a resposta de rejeição do organismo àquele tecido ou órgão, né, que está sendo implantado em alguns sujeitos. Algumas pessoas têm uma reação tão grave quanto ao transplante, né, que acabam
danificando o órgão que está sendo transplantado. E aí o uso desse tipo de substância traz respostas magníficas hoje, né? Normalmente ela traz por conta dessa ação aqui, a inibição da transcrição dos genes da COX-2, das citocinas interleucinas, das moléculas de adesão celular e da forma induzida da óxido nítrico sintase, que induz o aumento da proliferação do óxido nítrico, que eu acho que eu mencionei também na aula passada, que é o óxido nítrico, ele é duas caras, ele é dual, né? Ele, em funções metabólicas basais, normais, ele é liberado em quantidades muito pequenas e está relacionado com a vasodilatação local. Só que no processo inflamatório, a óxido nítrico induzida, a óxido de sintase, né, induzida pela resposta inflamatória, ela aumenta a presença de óxido nítrico no leito vascular, fazendo com que haja uma vasoconstricção tremenda. E aí nós temos o aumento, né, da vazão do plasma sanguíneo para os diversos tecidos, carreando essas citocinas pró-inflamatórias. O mecanismo é esse, vamos levar para todos os lugares. Então, esse processo aqui das ações anti-inflamatórias provoca uma diminuição, uma inibição dessa óxido nítrico sintase também nesse processo, né? Reduzindo também esse aspecto de ação do óxido nítrico. Além disso, olha só, o bloqueio da indução mediada pela vitamina D3, da osteocalcina nos osteoclastos e a modificação da transcrição dos genes da colagenase. Isso vai acarretar, né, osteoporose a longo prazo, vai acarretar também dificuldade de cicatrização de feridas nas situações dos pacientes que fazem o uso de glicocorticoides a longo prazo. Por isso, Kevin, que eu mencionei para você, para botar o seu paizinho para tomar banho de sol de manhã, para recaptar essa vitamina D, viu? É importante, isso tem ajudado bastante. Além disso, né, nós temos o aumento da síntese da lipocortina 1, que é relacionada com aquele mecanismo da retroalimentação negativa lá, da via hipotalâmica e da hipófise, né, fazendo com que faça um bloqueio da ativação da corticotropina hipotalâmica, potencializando as ações exógenas do agente anti-inflamatório exógeno. Do ponto de vista, né, farmacocinético, como é que é esse caminho desse glicocorticoide? A grande maioria tem uma absorção oral muito boa, né, muito rapidamente absorvida, sem muita como é que eu posso dizer, competitividade com outros agentes, né? Aí a gente tem uma exceção da aldosterona, que é pouco provável a gente ficar usando ela como medicamento, mas a desoxicorticoesterona, que é uma substância que também caiu em desuso durante muito tempo. Os outros corticoides orais, eles têm uma excelente via de absorção oral, muito apreciada, né? Mas nós temos outras vias, né, de administração. A via intramuscular, que também é rapidamente absorvida, principalmente na forma de sais solúveis, fosfatos, succinatos, né, é rapidamente absorvida. Eu acredito que a dexametasona está nesse grupo aqui de fosfatos, né, ligada a fosfatos, e tem uma absorção muito rápida, né, e na absorção mais lenta, na forma dos sais insolúveis, como é o caso dos acetatos. Nesse ponto aqui, a via de administração de um glicocorticoide, aí para vocês enfermeiros, né, como ela tem uma absorção mais lenta, a administração dela também deve ser mais lenta para evitar o dano tecidual para o tecido adjacente da administração, tá? Então, mais lentamente. E vai acabar sendo também mais dolorido um pouco essa absorção para o paciente, né? E a via intravenosa, né? A via dos sais solúveis, fosfatos, succinatos, né? Como eu mencionei aqui, o grupo desses medicamentos que são rapidamente distribuídos, né? A gente já conhece a farmacocinética, sabe que a via intravenosa, endovenosa, né, que seja, ela permite uma chegada já
na via plasmática de ampla distribuição, sem competir com nada, com nenhum mecanismo, nenhuma barreira de absorção. Normalmente usada nesses casos de emergência, né, como é o caso lá da dexametasona. Os corticoides, quando são naturais, eles se ligam à proteína transportadora na faixa de 95%. Normalmente, essa proteína transportadora é a albumina, que provoca, assim, transporte de uma infinidade de outros fármacos e também de outros mediadores endógenos, né? Então, se houver alguma competição interna com a proteína transportadora, a gente pode também perder esses corticoides naturais. Os semissintéticos, eles já têm uma circulação em menor escala, né? E aí a potência de ação na via celular dos semissintéticos, dos exógenos, acaba tendo, se eu for comparar, né, de concentrações plasmáticas, muito superior ao dos naturais. Mas claro que os corticoides endógenos, eles estão sendo regulados pela corticotropina, então todo o mecanismo depende, né, de como está funcionando essa resposta hipotalâmica. E os semissintéticos, obviamente, sofrem metabolização hepática e são eliminados pela via renal, como a gente já conhece. Normalmente, a metabolização dos corticoides exógenos, ela é bem lenta. Então, nem sempre, na primeira dose, nas primeiras 24 horas, a gente já inicia com o processo de excreção desses fármacos, né? Então, e muitas vezes, mesmo depois da retirada do corticoide, dependendo do tempo de exposição, o paciente ainda apresenta metabólitos circulantes 2 semanas após a retirada da última dose. A gente já encontrou esses traços. Então, a meia-vida plasmática, a gente lembra, né? É o tempo em que 50% da concentração plasmática cai, né, depois da administração. E a meia-vida biológica é o tempo que inicia os efeitos farmacológicos do medicamento, e esses caem pela metade, a partir desse início dos efeitos farmacológicos. Então, nem sempre o tempo de meia-vida plasmática está relacionado com a meia-vida biológica. No caso dos esteroides, dos corticosteroides, nós temos aqueles de ação breve, como é o caso do cortisol, aqueles de ação intermediária, prednisolona, metilprednisolona, e aqueles de ação prolongada, como é a nossa querida dexametasona. Então, todos eles, corticosteroides, independente do seu grau de ação, de efetividade, eles vão produzir efeitos metabólicos, efeito no equilíbrio hidroeletrolítico, ação anti-inflamatória, ação na resposta imunológica, efeito antialérgico, ele é fantástico como antialérgico, principalmente nas situações de gravidade, né, de emergência alérgica, efeitos sobre os elementos figurados do sangue, efeitos gastrointestinais, efeitos cardiovasculares, efeitos sobre o sistema músculo-esquelético e também efeitos sobre o estado do ânimo. A gente tem percebido alguns pacientes que usam glicocorticoide a longo prazo como uma diminuição da euforia, o estado de euforia. Eles começam a ficar mais, como é que a gente diz assim, mais entristecidos, mais acanhados, mais borocochô, como dizia minha avó. Mas não são todos também, são eventuais, né? Então, resumindo essa historinha, né, nos efeitos metabólicos sobre os carboidratos, favorecendo o acúmulo do glicogênio hepático, estimulando a gliconeogênese, porque vai gastar, diminuição da captação periférica da glicose, principalmente nos músculos, nos linfócitos, no tecido adiposo, e elevação da glicemia, e levando a uma glicosúria secundária, que é o que a gente chama de efeito diabetogênico. Alguns pacientes de uso crônico de glicocorticoide se tornaram diabéticos por conta do glicocorticoide. Aí vocês podem imaginar, né? Então, tirando o glicocorticoide, o paciente volta ao normal? A grande maioria não tem voltado. Já tivemos casos, né, de retorno dessas ações diabetogênicas com o glicocorticoide que com a retirada retornaram, mas a grande maioria não retorna. A gente precisa ficar atento
a alimentação desses pacientes. Nessas ações metabólicas sobre o metabolismo proteico, nós vamos ter esse aumento do catabolismo proteico, a diminuição da produção de anticorpos, a mobilização dos aminoácidos no tecido, esse balanço nitrogenado de forma mais negativa e o processo de cicatrização mais lenta. Então, a gente já começa a perceber que é um paciente que vai precisar de cuidados mais atenciosos do ponto de vista de infecções, de lesões, porque ele vai ficar mais susceptível a isso nesse ponto de vista. Então, a gente precisa cercar esse paciente também desses cuidados ao longo da terapia com corticoide. Sobre os lipídios, vai favorecer a lipólise, que a gente já tinha mencionado, em alguns tecidos, aumenta ácido graxo livre, circulante, então é importante fazer o acompanhamento, né, de triglicerídeos, a redistribuição de gorduras, como eu mencionei, abdominal é muito interessante, mas um fator importante já da identificação do uso excessivo de glicocorticoide é na face do paciente, né? A cara mostra tudo. Aquela face de lua cheia, a face arredondada. Ele começa a perder as suas feições anatômicas e começa a ficar mais arredondada, né? Costuma dizer isso, né? A face da bolacha Maria, aquela redonda, é muito parecido com isso. Na nuca também, o desenvolvimento de tipo uma corcova, né? Como se fosse ficar corcunda, começa a aparecer esse tecido adiposo nessa localização. Supraescapular, a perda de tecido, a gente observa muito também, a perda de tecido, né, na realidade, muito nos membros inferiores. No equilíbrio eletrolítico, a gente costuma ter essa retenção de sódio, por isso a gente costuma observar o edema, talvez essa uma das preocupações também do Kevin, né? Essa formação de edema no paciente e o aumento da eliminação dos íons potássio e hidrogênio, levando a uma hipocalemia ou talvez até uma alcalose metabólica. Por isso que é importante fazer uma reidratação contínua, mesmo que o paciente não sinta sede, que normalmente ele não vai sentir, né? Mas para fazer esse cuidado, né? Aumentar também a volemia para liberar esse sódio que fica retido, né? Fazer xixi é muito importante nesse paciente. Formação do edema por conta, principalmente, lá das ações lipídicas, mas também com essa retenção de sódio, né? E a ação anti-inflamatória, que é o que a gente tem buscado nos glicocorticoides, né? Com a inibição da vasodilatação, da permeabilidade vascular, que diminui a liberação das citocinas pró-inflamatórias, todos os outros mediadores da cascata, né, relacionada ao processo inflamatório, do exudato, da proliferação tecidual, dos processos inflamatórios, né, e ele costuma dizer que esse processo anti-inflamatório dos glicocorticoides é um efeito inespecífico, independente de quem está causando a ação inflamatória. Ou físico, químico, infeccioso, ou biológico, né? O glicocorticoide é capaz de provocar uma efetividade na ação dessa resposta inflamatória. Por isso que, nesse caso do teu pai, Kevin, o uso do antibiótico aí fecha com o glicocorticoide, porque o antibiótico vai eliminar o agente, mas o glicocorticoide já está eliminando as ações secundárias desse agente causador, né, da infecção dele. A gente espera uma resposta mais madura nesse controle patológico, né? Na resposta imunológica, aí são duas coisas importantes. Ele diminui essa competência do sistema imune. Então, é um paciente que fica fragilizado. Então, precisa ser olhado com bastante cuidado durante esse processo da terapia com glicocorticoide. Tem esse efeito antialérgico, porque ele atua principalmente inibindo a histamina, principalmente nas suas ações relacionadas ao desgaste inflamatório, né? Por isso que ele acaba vindo assim, né? Como um contraditório nas suas ações, né? Porque ele faz bem para um lado, faz mal para o outro. Mas a gente não consegue nenhum outro anti-inflamatório tão potente quanto os glicocorticoides
com a eficácia terapêutica que eles são capazes de produzir, mas com menos efeitos colaterais que eles produzem. A gente não tem essa ação. Então, é uma alternativa que se lança mão quando os anti-inflamatórios não esteroidais não conseguem conter o avanço da resposta inflamatória. Então, normalmente, glicocorticoide é empregado nessas situações de gravidade, nessas situações de prolongamento da resposta inflamatória, nessa situação agora do Covid, né, em que a resposta inflamatória tem evoluído muito rapidamente, provocando um dano tecidual muito severo, eles têm realmente trazido uma recuperação tecidual muito eficiente, né? E é o que a gente fica buscando nesses momentos, né? E aí vem uma grande dúvida que muitos ainda se questionam, né? Essa supressão inespecífica da resposta inflamatória vai realmente ser o grande benefício dos glicocorticoides? Será que a gente consegue abrir mão de alguma dessas ações terapêuticas dos glicocorticoides em detrimento à quantidade de eventos colaterais que eles podem produzir, né, a partir dessa supressão inespecífica, né? Então, sempre se pergunta muito isso, e o que se faz numa situação como essa? Outros efeitos interessantes dos glicocorticoides, que a gente precisa deixar claro aqui, né, sobre os elementos figurados do sangue, que são capazes de diminuir o número tanto de linfócitos. Oi. Tem como mandar além dela também mandar os slides separado? Mando sim, me cobra isso, tá? Porque às vezes eu sou esquecida, me cobra que eu mando sim. Obrigada. Eu faço um PDF deles, que aí fica melhor para vocês lerem, né? Esse efeito, né, na diminuição de tanto de linfócitos, mas especialmente de eosinófilos, é um fator importante do processo anti-inflamatório dos glicocorticoides. Mas, além disso, ele faz esse aumento, né, no número de hemácias, de plaquetas, de neutrófilos circulantes. No trato gastrointestinal, ele produz uma diminuição na barreira do muco protetor do estômago, né? A alternativa de usar, por exemplo, o pantoprazol, que é um inibidor da bomba de prótons, né? É excelente nesse caso aí, viu, Kevin? Porque ele vai diminuir essas ações diretas no trato gastrointestinal, até porque ele está tomando antibiótico, né? Que é outro agressor da mucosa gástrica, né? Além disso, olha, os glicocorticoides aumentam a produção do ácido clorídrico e da pepsina, que é carreadora dessa diminuição do pH gástrico, né? Então, vai ter lesão, vai ter incremento nos processos que causam maior agressividade ao estômago. Então, proteger o estômago nessa situação é fundamental. Nos eventos cardiovasculares, aí eu tenho um aumento da reatividade vascular aos vasos constrictores, é bem importante, por exemplo, para esses pacientes, ficar acompanhando, né, principalmente pressão arterial. Nós temos o desenvolvimento, inclusive, de hipertensão em muitos casos, né, e a hipertensão arterial sistêmica, que precisa ser bastante avaliada. Normalmente, elas estão relacionadas e ela pode vir acontecendo aos poucos, né? Então, alguns sinais são importantes já ficarem sendo observados, né? Acompanhar essa evolução do paciente. No sistema músculo-esquelético, aí nós vamos ter diminuição da absorção dos íons cálcio, que vai causar uma fraqueza muscular, redução da consolidação de fraturas e da densidade óssea, retardo no crescimento, isso é muito comum nas crianças que fazem uso de glicocorticoide logo na primeira infância, a gente percebe isso, né, um retardo marcado. Já depois da adolescência, a gente não percebe mais tão marcante essa diminuição do retardo do crescimento. E aí, no estado do ânimo, né, eu falei bastante daquela coisa, né, de ficar menos eufórico, né, mais depressivo, mas a gente tem observado também na literatura alguns relatos de estados de extrema euforia.
Não são comuns esses sistemas, esses efeitos da via central em todos os pacientes de uso de glicocorticoide. Mas é sempre bom a gente perceber o que muda no paciente a partir da introdução do medicamento, né? Acho que esse é um fator fundamental para a gente da área da saúde, que lida com o paciente e que lida com medicamentos, observar como eles se comportam a partir da introdução da terapia farmacológica. Eventos indesejados, além desses que a gente já tinha mencionado, né? O que não for anti-inflamatório, o que não for imunossupressor, o que não estiver relacionado ao controle da doença ou da alergia, já é um evento indesejável, né? Então, supressão da resposta à infecção, supressão da síntese de glicocorticoides endógenos, é um fator que também preocupa a longo prazo. As ações metabólicas, a síndrome de Cushing, né? Aqui a gente tem alguns eventos, assim, gerais dessa síndrome de Cushing, tá? A característica, né? O abaulamento, vocês estão vendo a figurinha aqui? Essa é a figurinha clássica nos livros, viu? O Hangdale, essa aqui está do Hangdale 2007, mas se vocês abrirem a última edição que está aí na nossa sala de aula, vai aparecer esse mesmo sujeitinho aí, né? Esse abalamento aqui do abdômen, né? O surgimento de varizes, né? Essas coisinhas aqui em torno, né? Do abdômen dele, são varizes, né? Que ficam bem marcadas, né? As equimoses, a gente começa a perceber, dificuldade da cicatrização das feridas, né? O aumento da pressão arterial, como eu já tinha mencionado agorinha, né? Aquilo que eu mencionei ainda há pouco, né? Da nuca, né? A corcova de búfalo, né? A nuca fica com edema, né? Relacionada a esse depósito de lipídios. O rosto aqui, ó, a face de lua cheia, né? Aqui bem arredondada, é uma característica. Alguns pacientes a longo prazo desenvolvem cataratas, que podem, inclusive, levar à cegueira, precisa ficar bem atento a isso. Esse adegamento tanto de braços como das pernas, né, afinando esses membros, é bem característicos, né? Então, são algumas coisinhas que a gente começa a perceber. Mas, que chama mais atenção, né? Além do edema, né? É essa questão da possível desenvolvimento da diabetes, da hipertensão e da osteoporose. Então, ficar atento, ficar acompanhando esse paciente é fundamental. Agora, eu chamo bastante atenção no aumento dessa susceptibilidade a infecções, por conta da inibição das respostas imunológicas, né? Então, os nossos pacientes precisam ficar bem atentos, especialmente se forem idosos. Então, a longo prazo, normalmente o paciente idoso tem uma série de complicações, principalmente das vias aéreas, né, como é esse caso aí do pai do Kevin, a gente observa esses desdobramentos, então ficar bem atento. Aqui é um exemplo de um paciente, aliás, ele é do sexo masculino, né, com síndrome de Cushing, né, que a gente percebe bem aqui, acho que dá para vocês verem aí, né, as varizes aqui no abdômen, bem avermelhadas, né, o rosto dele de lua cheia, bem marcante, né, esse é um paciente que faz uso crônico de corticoide, né, na realidade, é muito antiga essa foto, durante 2 anos, né, desenvolveu. Esse aqui é um caso clássico, né, acho que foi o primeiro relato de paciente da síndrome de Cushing do uso de glicocorticoides. Isso aqui se eu não me engano, é dos anos 60 esse paciente, né, ele aqui, olha, no início da terapia, ele tinha em torno de 20 anos, né, e no final da terapia, acho que fazia uns 3 a 4 anos após essa terapia que ele fez uso, né, você já começa a perceber a mudança facial desse paciente, que se a gente não visse essa primeira foto dele, a gente não reconheceria ele como esse indivíduo aqui, né, é um outro indivíduo completamente diferente. E aqui a evolução abdominal, né, as varizes que ele apresenta, as varizes abdominais bem marcantes nesse paciente. Ele apresenta também disfunções, né, na pressão arterial, se tornou diabético e hipertenso.
E aí, em relação, né, a essa toxicidade, eventos colaterais dos glicocorticoides, né, a gente já tem batido muito nisso, eu só estou trazendo para vocês algumas informações a mais que estão presentes na literatura, né, que depende dos eventos metabólicos, a hiperglicemia, a glicosura, a redistribuição da gordura, debilidade muscular, né, osteoporose, o risco de fraturas com mais frequência, que tem dificuldade de consolidação justamente por conta dessas ações metabólicas, né? As ações do equilíbrio hidroeletrolítico que podem estar associadas aos edemas mais clássicos, até o desenvolvimento da hipertensão e o agravamento da insuficiência cardíaca congestiva. A susceptibilidade maior às infecções, principalmente infecções que tenham relação direta com a resposta imunológica, que vai estar diminuída, ou o agravamento, os transtornos oculares, como a gente falou, né, das cataratas, mas também no aumento da pressão intraocular, isso pode acontecer já em pacientes, por exemplo, com glaucoma, precisam ter atenção a isso, dispepsia, risco de úlcera gástrica, que a gente já percebeu, algumas coisas, né. E aqui esse quadrinho, tá, já está terminando, viu, gente, segue aí. Esse quadrinho traz aqui alguns dos fármacos mais conhecidos, né? A hidrocortisona, que é o nosso corticoide endógeno, clássico, né? Tem uma ação curta e por isso ele é regulado, né, pelo cortisol. E a própria cortisona também, que é liberada e regulada naturalmente. A potência, né, de ação anti-inflamatória e mineralocorticoide da hidrocortisona é de 1 para 1, quer dizer, os mesmos eventos acontecem, e é uma regulação que a gente espera que o nosso corpo já faça mesmo, a gente não precisa de externo, né? E aqueles que são exógenos, que foram produzidos, né? E aí você já começa a perceber a diferença dessas propriedades anti-inflamatórias, né? Da prednisona, da prednisolona, da metilprednisolona, né, que são desdobramentos de um mesmo, a partir de um fármaco inicial, né. A ação anti-inflamatória da prednisona é um pouquinho inferior da metilprednisona e da prednisolona, mas a gente percebe que a prednisolona, além de propriedades anti-inflamatórias, tem um efeito mineralocorticoide também muito importante, mais evidenciado do que os outros fármacos pensados. E aqui ele dá um exemplo da trianocinolona, que não apresenta propriedades mineralocorticoides, mas é exclusivamente anti-inflamatório. De ação mais prolongada, a betametasona, a dexametasona, o aparametasona, também apresentam essa diferenciação de potência, desculpa, de ação. A beta e a dexa aqui, o potencial anti-inflamatório delas é bem superior a todos os outros fármacos que a gente já viu até agora, não é? E aqueles que têm propriedade exclusivamente mineralocorticoides, né? A fludrocortisona, potencial mineralocorticoide dela é de 125 pontos superior à sua ação anti-inflamatória, que é de 10. Né? E a desoxicorticosterona, que também apresenta efeito mineralocorticoide bem superior àqueles de ação mais prolongada, né, que a gente já mencionou no quadrinho passado aqui. Olha só, 03, 08, 05. Algumas interações medicamentosas que podem ser interessantes a gente observar, viu? Aqueles que têm ação de acelerar o metabolismo dos esteroides, como os barbituratos, idantoínas, antihistamínicos ou rifampicina, né, eles podem diminuir ao início das respostas terapêuticas dos glicocorticoides. Fazer o uso concomitante com diuréticos e glicocorticoides, eu posso ter uma hipocalemia mais significativa. Então, também preciso ficar atento ao uso de diuréticos. Não é o uso da hidratação mais adequada, mas é o do diuréticos que acelera esse processo, né? E às vezes faz o uso do diurético porque o paciente é hipertenso. E um dos controles é o uso de diuréticos de alça, por exemplo, né? O uso concomitante com anticolinéticos ou antidepressivos, né? No controle dos estabilizadores do humor.
né? Eu posso ter um aumento drástico da pressão intraocular no caso do paciente com glaucoma, principalmente aqueles de glaucoma de ângulo aberto. Então, é um fator que precisa olhar com cuidadinho, né? Paciente que faz uso de insulina ou uso dos hipoglicemiantes orais para o controle da glicemia, né? O corticoide, ele vai fazer com que haja uma necessidade de adequar as doses. Muito provavelmente vai precisar usar mais insulina ou mais hipoglicemiante oral para conter a glicemia produzida, não só pela própria diabetes já pré-existente, mas pela presença do glicocorticoide. Mesmo, apesar de tudo, né, nós temos as indicações clínicas mais proeminentes, né? A terapia de reposição, principalmente para o paciente com insuficiência renal, que aí se administra junto com o mineralocorticoide para potencializar essas ações. Na terapia anti-inflamatória imunossupressora, por exemplo, no caso da asma, nas condições inflamatórias de pele, de olhos, ouvido, nariz. Inclusive, eu esqueci até de mencionar lá na farmacocinética que nós temos formas farmacêuticas também de pomadas, né, que é de uso tópico do corticoide. A absorção desses fármacos de uso tópico é muito baixa, né? O risco, por exemplo, de você usar uma pomada de dexametasona e ela causar algum evento tóxico a longo prazo é muito, muito, muito baixa, porque a absorção também vai ser muito, muito leve, muito branda, né? Mesmo que se use prolongadamente. Agora, é claro, se houver tecido aberto, né, nesse paciente, por ser errado, ele pode realmente ter uma absorção sistêmica em algum momento. Numa ferida aberta, eu não coloco pomada, né? Mas, de forma geral, ela provoca uma diminuição muito adequada. Nos estados de hipersensibilidade, nas reações alérgicas, né, venenos, drogas, é interessante que ela recupera e traz um retorno, né, eficiente. Em doenças autoimunes, né, lúpus, por exemplo, responde muito bem com glicocorticoide, artrite reumatoide também, a anemia hemolítica, a púrpura trombocitopênica, também responde muito bem com glicocorticoide. Na prevenção da doença do enxerto, né, mesmo, como ele diz aqui, que é a rejeição, né, aos transplantes, né, isso é importante. Na terapia das doenças neoplásicas, ela tem trazido um benefício fantástico nas quimioterapias, em combinação tanto com os agentes quimioterápicos, né, trazendo uma efetividade muito grande. Pacientes com leucemia, por exemplo, têm apresentado uma condição de controle na evolução da doença muito bom. Também reduzindo o edema cerebral nos pacientes com tumores cerebrais, como antiemético também, para diminuir os eventos colaterais da quimioterapia, mas aí as doses são bem menores, né? E quando são usados, né, como agente anti-inflamatório imunossupressor, essas ações metabólicas acabam se tornando os eventos indesejáveis nesses tipos de situações. Então, a gente já espera o que vai acontecer nesses pacientes e acompanha esses eventos. Tudo bem? Tudo.